Como é bom te servir. A nossa mensagem de hoje, gente, baseada nesse texto de Gênesis, capítulo 28, é uma réplica um pouco mais explanada do devocional que eu postei esses dias. Tem como título Pedra, Travesseiro e Altar. Pedra, Travesseiro e Altar. O texto que nós lemos conta um período da história de Jacó. Na realidade, Jacó era um servo de Deus. Ele foi filho da promessa que Deus fez para seu pai Isaac. Sua mãe, Rebeca, era estéril, né? E Deus fez uma promessa. E ela ficou grávida, e nessa gravidez eram gêmeos. Deus tinha feito promessas para Isaac e para Rebeca. E esses gêmeos, Jacó e Esaú. E vocês conhecem um pouco da história de Jacó. Deus já havia prometido para a mãe dele que ele seria, né, o sucessor, de certa forma, do seu pai, que daria origem a uma grande descendência, que o abençoaria. Mas ele tentou fazer as coisas à sua maneira, diversas vezes. Se aproveitou do seu irmão no momento de fraqueza, né, e acabou comprando o direito da primogenitura. Logo no final da vida do seu pai na velhice, enganou seu pai, roubando a bênção do seu irmão. Gente, a primogenitura, a bênção já era dele, não precisava fazer nada daquilo, mas ele tentou fazer as coisas à sua maneira. E o resultado foi que, mesmo sendo servo de Deus, mas querendo se precipitar, querendo ir à frente de Deus, sem esperar o tempo de Deus, ele precisou sair da sua casa. E saiu, como diz na canção, sem lenço, sem documento. Saiu sob juramento da vingança de seu irmão Esaú, que o mataria assim que seu pai morresse. E ele, orientado pela sua mãe, foge e vai para um lugar, talvez sem destino. E ele chega a esse lugar, que depois ele chamou de Betel, né? Até então, né? Ali chegando a um lugar chamado Berseba. Depois ele muda o nome para Betel. Ele chega naquele lugar cansado, e o que ele só encontra? Pedras. Só tinham pedras lá. O texto fala bem claro, né? Que tinha pedras. E Jacó poderia reclamar com Deus, e eu acredito que no coração dele estava o coração de reclamações. Mas Deus não tinha culpa dele ter chegado até ali. Foi escolha dele. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, às vezes a situação que nos encontramos é uma situação que é consequência de más escolhas nossas, que é consequência de decisões incorretas que nós tomamos. E às vezes, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, nos precipitamos. Queremos estar afoitos, ansiosos, e chegamos numa situação difícil. Mas o que fazer diante dessas situações difíceis, onde a gente perde o prumo, perde o rumo, onde a gente já não vê mais perspectiva de melhor? O que fazer diante de pedras que surgem no nosso caminho? Jacó estava ali. O que ele poderia fazer? Reclamar? Iria mudar a situação? Não. O que ele fez? Ele pegou aquela pedra e transformou num travesseiro. Hoje a gente reclama, eu mesmo, que a esposa está sempre atrás de travesseiros, né? Nosso pescoço aqui, né? Dói, a gente pega um travesseiro novo, daqui a pouco já não melhora, fica atrás de outro. Agora imagine um travesseiro que é só pedra, não é de penas de ganso, não é de palha, não é nada disso, não é um travesseiro ortopédico, é a pedra. E quantas vezes nós olhamos para uma situação caótica e não conseguimos encontrar nenhuma perspectiva? Jacó olhou aquilo, o que eu posso fazer com pedra? Bom, eu estou cansado, estou com sono, não vou pegar essa pedra, vou fazer um travesseiro. Você já parou para perceber que às vezes no meio das dificuldades Deus abre portas para nós? No meio das dificuldades Deus nos põe diante de oportunidades, e às vezes a gente não consegue ver essas oportunidades. Talvez se eu estivesse ali, se você estivesse ali,
estaria reclamando: Senhor, eu sei que eu pisei na bola, mas sou teu servo, e o Senhor me manda para esse lugar. Foi nem Deus que mandou, né? Mas o Senhor me manda para esse lugar, só tem pedra, só tem pedra, o que eu vou fazer com pedra? Jacó pegou aquela pedra e transformou em travesseiro, e ali ele pôde descansar. E a primeira lição que fica para nós, diante desse texto, é que as dificuldades aparentes podem ser oportunidades de Deus, e compete a nós olhar para as dificuldades com um olhar de positivismo, de otimismo, e não mais de negativismo. As pedras podem ser travesseiros. Pedra que parecia ser um obstáculo, foi para Jacó um momento de descanso, uma oportunidade para ele dormir, para ele descansar. E às vezes a gente reclama na vida, né? Senhor, só tem um ovo aqui em casa. Opa, você fala, só tem um ovo. Você já viu? Só tem. A gente podia dizer: Deus, obrigado, porque tem um ovo, né? Tem gente que não tem. E o que eu posso fazer com o ovo? Opa, eu posso fazer um ovo frito, um ovo cozido, eu posso fazer um omelete, se tiver mais alguma coisa, né? Aproveite as coisas. Às vezes, se alguém te der um maracujá, mas me deu só um maracujá, mas o que você pode fazer com o maracujá? Você pode fazer suco, você pode fazer chá, você pode cortar e pegar a semente, faz um suco com o restante da semente, você planta, faz mudas frutíferas, você vende, você pode plantar e dar um pé de maracujá para você vender. Veja as oportunidades que se aparecem diante de situações que aparentemente são difíceis. Jacó transformou aquela situação difícil num momento de perspectiva, num momento de otimismo. Pegou aquela pedra e fez um travesseiro. A pedra serviu para ele como travesseiro. Foi tão legal que ele conseguiu dormir, gente. Ele dormiu um sono gostoso que ele conseguiu sonhar. E não foi um sonho simples, foi um sonho de Deus, um sonho profético. Amém. Mas você percebe que Deus permitiu Jacó chegar naquele lugar, permitiu ele chegar naquele lugar cansado, permitiu que ele dormisse. E foi quando Jacó dormiu que Deus começou a agir. E às vezes Deus precisa nos tirar de cena para ele agir. Porque, como eu disse, Jacó era forte, ele queria fazer as coisas à sua maneira. E a melhor maneira que Deus achou para trabalhar na vida dele foi fazê-lo dormir. Enquanto Jacó dormia, que estava repousando fora de cena, Deus começou a agir. Deu a ele sonho, um sonho profético. Às vezes nós precisamos sair de cena para Deus agir. Às vezes a gente reclama: por que eu estou no leito do hospital? Talvez porque enquanto você está sadio, você está num ativismo exorbitante, né? Frenético, e não consegue deixar Deus agir na sua vida. Deus te leva lá no hospital para você ficar aos cuidados dos outros e descansando, sem se preocupar com a vida, para ouvir com clareza a voz de Deus. Às vezes, Deus permite que coisas saiam da nossa vida para os nossos olhos se abrirem, para os nossos ouvidos se abrirem, para a gente ver Deus, para a gente ouvir Deus. Amém. Porque às vezes a gente não permite Deus agir com a nossa maneira afoita de fazer as coisas. Deus dá esse sonho para Jacó, um sonho tão bonito. Nesse sonho ele vê uma escada, né? O topo aqui na terra e outro topo lá no céu. E não só isso. Nessa escada os anjos transitavam, subiam e desciam, né? E a gente não precisa ter esse sonho, de ter essa visão dessa escada, para ver os anjos subindo e descendo, porque a Bíblia nos diz que os anjos são mensageiros de Deus a nosso respeito. Né? Os anjos levam a Deus as nossas súplicas, os anjos descem com a resposta de Deus para as nossas necessidades. Os anjos estão fazendo esse trâmite entre o céu e a terra. Isso significa que você tem acesso direto ao trono de Deus. A escada espiritual está aí para você subir e descer quando você quiser. Espiritualmente, você tem acesso a Deus. Esse acesso foi conquistado através do sacrifício de Jesus. Você tem acesso direto ao trono da graça. Você não precisa ter nenhuma visão para saber disso. A Bíblia garante.
um cidadão dos céus. E a despeito da situação que você está vivendo, Deus mantém sempre a porta dele aberta. Às vezes somos nós que fechamos a porta para Deus, mas Deus jamais fecha a porta dele para nós. Saiba disso, Deus jamais fecha a porta dele para nós. Nós é que fechamos para ele. O acesso dele está sempre aberto. Ele tem prazer em nos receber, ele tem prazer em nos atender. Como disse o salmista, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim, ou seja, Deus está sempre disposto a dar a atenção que nós precisamos. Nem é que nós merecemos, porque não merecemos nada, mas ele está sempre disposto a dar a atenção que nós precisamos. As portas dele estão sempre abertas, não existe canal de comunicação da parte de Deus para nós interrompido. Existe sim de nós para ele. Os anjos subiam e desciam naquela visão. E o mais importante não era só isso. Enquanto Jacó estava dormindo, Deus estava lá, porque o texto diz aqui, no versículo 2, teve um sonho no qual, versículo 12, teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, soltou para alcançar os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13, ao lado dele estava o Senhor. E você vai ver que quando Jacó acorda, ele diz no versículo 17, teve medo e disse, terrível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Olha o que ele diz no versículo 16, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus estava ali do lado dele, mas ele não tinha percebido, ele não sabia. E quantas vezes nós não percebemos que Deus está do nosso lado? E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está aqui. Você pode não perceber, Deus está aqui. Como nós cantávamos, Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus estava do lado de Jacó e ele não sabia. Mas a despeito da ignorância de Jacó para a presença de Deus, Deus estava lá. E não apenas estava lá, lhes fez promessas. Diz o versículo 14. Já o 13, eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão e Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Jacó, você está deitado aí, nesse lugar que parecia que só tinha pedra, mas que você deitou nessa pedra que para você foi um travesseiro. Mas nesse lugar eu vou dar para você e para os seus descendentes. Que maravilha, né? Fique tranquilo, Jacó, porque eu sou o Deus do seu pai, Deus do seu avô, vou te dar essa terra, né? Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Se você é o verdadeiro servo de Deus, você vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas vão perceber Deus ao seu redor. Você vai espalhar bênçãos para as pessoas, como Jacó. E Deus continua, eu estou com você e cuidarei de você. Essa é a promessa de Deus para você nessa noite. Amém. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Amém. E Deus disse para Jacó, e eu trarei de volta essa terra, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E 16, quando Jacó acordou do sono. A vida não é só sono, não é só dormir. Deus nos leva para os momentos de descanso, para o refrigério, para as águas tranquilas. Mas Deus não nos quer sempre no momento de refrigério, em passos verdejantes e água tranquila. Deus quer que a gente acorde. Deus quer que a gente se levante. Deus quer que nós tomemos postura. Jacó acordou, porque a vida não é só dormir. Quantos crentes estão só embalados lá na esperança das coisas? Gente, tudo isso é promessa de Deus, mas Deus quer de cada um de nós ação. Jacó precisou acordar para a realidade e você talvez esteja precisando acordar para a realidade. A realidade de Deus para você é que você não está aqui por acaso.
Você não está aqui apenas como turista de passagem. Deus quer usar você para fazer diferença na vida das pessoas. Deus quer usar você para ser o agente de milagre dele. Deus quer usar você para ser embaixador dos céus aqui na terra. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de consolo e de conforto? Deus quer usar você, assim como ele queria usar Jacó. Jacó dormiu, mas ele acordou. Acordou naquele sono maravilhoso, naquele momento fantástico da presença de Deus, daquele sonho profético, daquela promessa de Deus. Ele acordou. E o que ele fez quando acordou? Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra, era uma pedra que tinha usado como travesseiro. Aquela pedra se transformou em travesseiro, né? Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou sobre ele óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Jacó transformou aquela pedra em travesseiro e depois transformou num altar de adoração a Deus. Gente, não importa as dificuldades que estamos passando, nós podemos transformar essas dificuldades em um altar de adoração a Deus. Nós podemos transformar um momento de angústia, de decepção, de escassez, num momento de louvor e gratidão a Deus. Jacó fez um altar, derramou azeite e adoração a Deus. E ele fez um pacto com Deus. Ele fez um voto para Deus, um compromisso com Deus. E que compromisso foi esse? Versículo 20. Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Amém. O primeiro compromisso de Jacó com Deus é o seguinte: tu vais ser o meu Deus, e eu não quero saber de outros deuses. O Senhor vai ser o meu Deus. É esse compromisso que eu quero fazer contigo, Senhor. E eu não quero riqueza, eu não quero bens, eu só quero que o Senhor me leve nessa viagem com segurança e provisão daquilo que eu preciso para me alimentar. É isso que eu quero. Eu não estou pedindo para ser bem sucedido, eu só quero isso. E eu prometo que o Senhor vai ser meu Deus. Amém. E a pergunta que eu faço: você já fez esse compromisso? De Deus ser realmente ser o seu Deus? Porque você saber que existe Deus é uma coisa, agora dizer para Deus: tu és o meu Deus, é diferente. Jacó entendeu que aquele Deus não era somente um Deus, precisava ser o Deus dele. E ele queria fazer esse compromisso: o Senhor vai ser o meu Deus. E olha o que ele diz mais, versículo 22, né? E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó disse: olha, eu quero ser teu servo, tu vais ser o meu Deus. E em resposta a isso, essa pedra aqui é testemunha entre mim e ti, esse altar, esse santuário. Eu vou ser um dizimista fiel. Gente, veja a vida de Jacó, depois desse compromisso que ele fez com Deus. Depois de ele ter transformado aquela pedra em travesseiro e daquele travesseiro em altar, fez esse compromisso. Primeiramente, o que é o mais importante. Você vê que ele não fala: Deus, eu quero ser um dizimista. Não, eu quero primeiro que o Senhor seja o meu Deus. Isso é o mais importante. Depois ele queria ser um dizimista. Porque não adianta você ser um dizimista, você ofertar, se você não leva Deus a sério, se você não tem compromisso com Deus. Mas Jacó fala: eu vou ser um dizimista. E ele não pede nada. Olha, se o Senhor me abençoar, eu vou ser um dizimista. Eu vou ser um dizimista para o Senhor me dar 10 vezes em dobro. Não, eu vou ser um dizimista. Jacó não tinha nada aqui, gente. Mas você vai ver no capítulo 32, quando ele volta para a sua terra. Ele volta rico.
porque Deus ouviu a oração. Quando ele chega numa cidade, foi guiado por Deus, acaba indo para a casa do seu tio Labão, casa com a mulher dos seus sonhos. O seu tio Labão engana ele por diversas vezes, e mesmo assim Deus tem abençoado a vida de Jacó. Jacó trabalha 7 anos por amor de Raquel, filha do seu tio Labão. Na noite de núpcias, Labão engana ele em vez da Raquel, da outra irmã de Raquel. E aí Jacó, em vez de reclamar, trabalha mais 7 anos por amor de Raquel. E aí depois dos 14 anos de trabalho, 7 por Lia e 7 por Raquel, Labão chama ele e fala assim: Jacó, eu quero agora te dar um salário, porque desses 14 anos você está trabalhando só pelo amor das minhas filhas. Tem cuidado do meu gado não tem se perdido. A partir de hoje eu quero te dar um salário. Quanto você quer receber? Olha que maravilha, né? É só o patrão perguntar quanto a gente quer receber, né? Jacó fala assim: olha, faz o seguinte, separa todo o teu gado que eu cuidei, é todo teu. A partir de hoje, todo gado que nascer com listra vai ser meu. E todo gado que nascer sem listra vai ser teu. O que Labão fala? Como diz a ele, né? Tudo bem. O que a Bíblia diz, gente? Que a partir daquele dia, todo gado saudável e numeroso nascia listrado. Aí Labão olha naquilo, não pode ser. Vem cá, Jacó. Vamos mudar essa situação. Separe o teu gado, a partir de hoje, então todo listrado será meu e todo serviço será teu. Jacó, tudo bem, não tem problema. E a partir daquele momento, todo gado saudável e numeroso nascia serviço. E Jacó está lá sendo abençoado. Labão, vamos mudar. A Bíblia fala que 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó, mas todas as vezes Deus era fiel à vida de Jacó. E Jacó se tornou rico, gente. E o anjo apareceu para ele e falou: Jacó, lembrei do compromisso que você fez comigo lá em Betel. Estou te abençoando, está na hora de voltar. Vai em paz. Porque eu cuidei de você durante esse período aqui na casa do teu tio Labão. E é isso, gente. Jacó fez um pacto com Deus. E o pacto mais importante não foi o dízimo, foi de servir a Deus. E depois a alegria de servir a Deus, eu quero dizimar, Senhor. Quero ser o dizimista. E Deus abençoou Jacó maravilhosamente. Se você ler o capítulo 32, ele volta, né? Encontra o seu irmão, abraça e fala assim: olha, eu tenho fartura. Olha que coisa boa. Acabou o cachê dizendo: eu tenho fartura. Ele tinha gado, filhos, empregados, porque, primeiramente, ele se comprometeu em servir a Deus. E depois, servir a Deus com seus bens. Mas o importante é que Jacó viu, naquele momento de dificuldade, naquele lugar, partindo de Berseba para aquele lugar que se chamava Luz, viu uma pedra. Mas, em vez de olhar o obstáculo, ele enxergou um travesseiro. E depois enxergou um altar. O que você está vendo com as dificuldades que se levantam na sua vida? Muitas pessoas só veem desgraça, só veem incertezas, dúvidas, mas se nós estamos servindo a Deus, tudo isso pode se transformar em bênção. As pedras que se levantam contra nós, sobre nós, ao nosso redor, pode se transformar em um altar de adoração a Deus. Por isso a cabeça, fale com Deus agora. Porque Deus quer fazer tudo novo, de novo, para você. Pai, como somos gratos a Ti. Como nos sentimos revigorados, animados em ver essa situação de Jacó, que aparentemente é uma situação sem saída, que aparentemente aquele lugar era só pedra, deserto. Mas o Senhor abriu os olhos de Jacó para ele enxergar naquelas pedras um momento de descanso, fazer um travesseiro, depois um momento de adoração, santuário, fazer um altar. E no meio daquilo tudo ter um sonho profético e perceber que o Senhor estava ali do lado. Nos ajuda, Deus, a ter os nossos olhos abertos, os nossos corações sensíveis à Tua presença, a procurar Te reconhecer em todo momento,
da nossa vida e a não reclamar pelas fases difíceis, mas perceber que o Senhor está lá no controle de tudo. Que nada escapa do teu querer, que nada escapa da tua soberania. Tu és soberano, Deus. Nos ajuda, como Jacó, a fazer um pacto e que o Senhor seja realmente o nosso Deus. De nós que honrarmos os nossos bens. Não querendo nada em troca, mas por amor a Ti, por amor à Tua fidelidade. Nos ajuda, Deus, a transformar pedras em travesseiros em altar, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero fazer um apelo, não sou muito de fazer isso, né? Mas se você nessa noite ainda não tem esse compromisso sério com Deus, de que Ele realmente é seu Deus, né? E para que Ele realmente seja o seu Deus, a única maneira é através de Jesus, seu Filho. Se você nessa noite quer ser um verdadeiro Filho de Deus, a maneira é entregar a sua vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e dizer, Senhor, como Jacó, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu sinal o caminho, nós vamos orar por você. Se você sente que está longe de Deus e nessa noite quer reconstruir o altar de Deus na sua vida, esse é o momento. Eu sinal o caminho, nós vamos orar por você. Que Deus realmente seja o seu Deus, como foi o Deus de Jacó. Para que Ele tenha espaço na sua vida para fazer diferença na sua vida, como Ele fez na vida de Jacó. Jesus está voltando. Não está mais tempo de nós brincarmos. Está em tempo de acordarmos para a realidade e viver os sonhos de Deus. E você quer esse Deus na sua vida? Esse é o momento. Fique à vontade para fazer isso, se você assim desejar. Obrigado, Deus. Obrigado por isso. Nós te louvamos em nome de Jesus.